é, eu vou orar, eu apresento os meus pedidos a Deus. Quais são? Todos eles. Todos os que são relevantes para você. Ah, mas não são relevantes para Deus. Não interessa, são para você. Você apresenta os seus pedidos, não os dele. Né? Tem uma coisa horrorosa que é ensinada para a gente. A quinta profética já começou, viu, gente? Tem uma coisa horrorosa que é ensinada para a gente, que é assim, você não importa no universo. Você é uma poeira na existência. Tem gente que quer pensar assim, fica à vontade. Mas eu importo. Você importa também. Esse pensamento leva as pessoas a viver uma vida de autodestruição. E é bem diabólico isso, né? Te levar a viver uma vida de autodestruição. Se você não importa, tanto importa quem é você. Não. Agora, como é que você não importa e Jesus morreu por você? Entende o nível do diabólico disso? Não, gente, você importa sim. Ah, mas tem pessoas que são muito importantes. Talvez as pessoas que são muito importantes entenderam que elas importavam. E fizeram algo com a vida delas. Agora, se você consegue ser convencido que você não importa, que Deus não te ouve, que o seu pedido não é nada, aí você vai sofrer. E Deus é um pai que não quer ver a gente sofrer, não. Por isso que eu posso apresentar os meus pedidos, independente do tamanho deles, ou do tanto que você acha que eles são relevantes ou não. Suplique a Ele, não no sentido emocional de tentar convencer Deus a te abençoar. Fique tranquilo, Ele já quer. Paulo diz que Ele já nos abençoou. Paulo diz que se Ele não negou, em Romanos 8, que se Ele não negou o seu Filho, como Ele não vai nos dar de graça todas as coisas? Você está indo pedir um negócio para um Deus que já tem o sim na ponta da língua. Deus não é funcionário público, irmãos. Se tem funcionário público, eu sei que tem o Dani aqui, mas tem algum outro aí, me perdoe. Mas não parece, às vezes tem gente que tem o não na ponta da língua, né? Sim, eu vou pedir, essa pessoa vai falar não. Não é o caso de Deus, não. O dele tem o sim na ponta da língua. É mais fácil ouvir um sim do Senhor do que ouvir um não. Ouve-se não, tá? Fique tranquilo. Mas é mais fácil ouvir o sim. Na dúvida, às vezes você fala assim, o não você já tem. O não você já tem no sentido de se você não pedir, o sim não vai vir. Mas eu creio que em Deus a gente tem um sim. E eu creio que estou sendo movido para falar isso também. Então tem um sim para você nessa noite. E aí você pode já agradecer. Olha que legal. Você pede e você já agradece. O que acontece quando você pede e agradece? Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Na prática, quando você pediu agora, o seu problema foi resolvido agora? Sim ou não? Não porque se você pediu, sei lá, nossa, eu preciso de um dinheiro na minha conta para pagar um boleto. A não ser que dá um brilho de um Pix no seu celular nesse momento. E amém, né? Mas a não ser que isso aconteça, né? Mas você não vai agradecer só se acontecesse. Então, por favor, não peça e fique olhando. Não é assim que funciona. Peça e creia que já aconteceu. Entendeu? Então, ao mesmo tempo, você já recebeu sem receber. Mas você já recebeu, entendeu? Pela fé. Pela fé já aconteceu. Mas não aconteceu ainda. Mas pela fé já aconteceu. Entendeu? Quando você recebeu sem ter recebido, o seu coração e a sua mente já estão funcionando como se tivesse recebido. É por isso que é uma paz que excede o entendimento. Entendeu? Porque é uma paz que se uma pessoa que não crê olhar, ela vai falar assim, essa pessoa está maluca.
não faz sentido com o entendimento natural. É uma paz que excede o entendimento. Guardando mente e coração. O que é mente e coração? É o seu pensamento e o seu sentimento. O pensamento de falar assim, não, está resolvido. Sem aquele pensamento de, não está não, não está não, não está não. Não, está resolvido. E o sentimento acompanhando. Quando você faz esse roteirinho, oração, apresenta a Deus, agradecendo porque o problema já foi resolvido, a ansiedade vai embora sem o problema necessariamente ter ido embora. E você sabe que, às vezes, ou na maioria das vezes, o que mais incomoda não é o problema, é a ansiedade. Porque às vezes você está ansioso por um problema que pode ser que chegue, se alguma coisa não acontecer, no dia 28 de maio. Pode ser. Mas e se acontecer tal coisa? E se não acontecer? E se acontecer alguma outra coisa daqui até lá? Ah, mas eu não sei, né? Mas Deus sabe, não sabe? E se você pedir? E aí quando a gente pede, com essa fé, essa convicção na palavra de Deus, acontece. E eu quero dar oportunidade para quem quer pedir alguma coisa para Deus pedir. Não é para mim não, é para Deus. A gente vai cantar de novo aqui. E você aproveite e apresente a sua súplica. Amém. E afeições pertencem a ti. A gratidão e as mais belas canções devolvo a ti. Minha devoção e afeições pertencem a ti. A gratidão e as mais belas canções devolvo a ti. Eu estou ouvindo as vozes muito baixinhas. Irmãos, pode falar baixo, mas fale, viu? Ah, mas Deus lê pensamento. Mas oração é falada. É oral. Ah, mas ele não lê pensamento, não. Ele lê, mas você quer que tudo que você pensa seja uma oração? Não, né? Já pensou em muita besteira na vida? Não é todo pensamento que é oração não, irmãos. Então você ora, porque a oração é algo que você resolve orar. Eu sei que a gente ensina muito isso aqui, mas pode ser que você pense, tem uma doutrina errada sobre oração em pensamento. Não existe oração em pensamento, existe meditação. Apresente. Pode falar baixinho, não precisa gritar não. Pode falar alto, pode falar baixo, não tem método não, mas fale. Amém? Sou do meu amado, e o meu amado é meu. Minha devoção e afeições pertence a ti. A gratidão e as mais belas canções devolvo a ti. Minha devoção e afeições pertence a ti. A gratidão e as mais belas canções devolvo a ti. Eu sou teu e tu és meu.
Eu sou do meu amado, meu amado é meu. Aleluia. E eu sou teu. Obrigado, Senhor, por atender os nossos pedidos. Creia que Ele te ouviu, irmãos. Ele está aqui. Ele te ouviu. Lava essa ansiedade de você, sabendo que Ele te ouviu, sabendo que a sua vida está nas mãos dEle. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Deus é bom. Daqui a pouco a gente volta a derreter aqui. Obrigado, gente. Você vai falar sobre ansiedade, pastor? Vou não. Não é sobre isso que eu estou falando, porque é uma escola profética. E o que teve a ver com o que acabou de acontecer aqui? O profeta ensina. O profeta não fica se movendo e dando palavra, e entregando. Ele pode fazer isso também. Mas o profeta de ofício, o ministério do profeta, ele está relacionado a um ensino profético. Que foi o que acabou de acontecer. Debaixo dessa unção, que está nessas quintas-feiras, né? Eu subi aqui, a gente orando, e ao introduzir a oração, né? Subiu a palavra para falar sobre isso. Falei, você ouviu, recebeu por uma inspiração específica. Amém? O profético não está separado da palavra, o profético não está separado do ensino. Amém? O profético ele está junto com o ensino. Então, talvez uma ou mais pessoas aqui nessa noite precisavam ou desejavam ouvir algo relacionado com isso que foi ensinado. Então, Deus nos alcança dessa maneira através do ministério do profeta. Então, eu tenho falado sobre como funciona o ministério do profeta nesses dias, né? Não só como funciona, mas como a igreja também se comporta da maneira correta. Em 1 Coríntios 14, eu sei que eu já falei isso aqui em outros momentos, mas a gente vai pegar a partir disso. Verso 1 diz: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom da profecia. E aí não é o ministério do profeta, é o dom da profecia. Pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza, o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Algumas versões mais antigas vai estar falando, ao invés de encorajamento, exortação. E no dicionário crentez informal e errado, as pessoas acham que exortação significa correção ou admoestação. E não é verdade. Se você procurar no dicionário, ninguém procura mais no dicionário, né? Joga no... O pai dos burros era o Aurélio, agora é o Google, né? E está evoluindo para o ChatGPT. Que procura no Google. Enfim. Se você procurar significado de exortação, você vai ver. Significado de exortação é encorajamento. E por causa desse pensamento errado sobre o profeta exortar, e pela dificuldade do português dos primeiros evangélicos brasileiros na sua tradução, o profeta achava que tinha que ficar corrigindo todo mundo. E a verdade não é essa. E na verdade, irmãos, correção é uma coisa boa. Se a gente precisa melhorar, a gente só melhora sendo corrigido, né? Existe uma resistência à correção em meios que as pessoas são muito entregues ao orgulho. Agora,
a palavra diz que Deus se opõe aos orgulhosos e concede graça aos humildes. Então você entende que a posição do orgulhoso e daquele que não recebe correção é a posição que vai trazê-lo a uma circunstância contrária à vontade de Deus. Faz sentido? O raciocínio foi muito rápido? Vamos lá. Romanos 12:2 vai falar para a gente não se amoldar ao padrão desse mundo, mas para a gente transformar a nossa mente, para que sejamos capazes de experimentar e comprovar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, para a gente experimentar o que é ter uma vida com Deus. E a vida com Deus é boa, perfeita e agradável, viu, gente? Esquece essa coisa de igreja velha que fala que a vida é a porta estreita. É descontextualizado, irmão. É claro que viver com Deus é melhor do que viver sem Ele, pelo amor de Deus. Com o diabo é bom, com Deus é ruim. Essa é uma estupidez enorme. Mas que manteve muita gente fora da igreja. Foi um ardil inteligente do diabo. Manteve as pessoas com medo de estar na igreja, né? Não, poxa, se eu vou ter que estar na igreja, eu vou ter que sofrer, então. Aí, aquela cultura de, não, eu vou para a igreja jovem, vou perder minha vida inteira. Vou chegar na igreja velho. Né? Que aí deu me... Não, mas aí esse pensamento é maluco. Mas não é isso que eu quero pregar hoje, não. Volta nos outros cultos aí, que aí um deles vai rolar. Estar na igreja é maravilhoso. Mas é muito importante a gente aprender a ser corrigido. Então, correção é bom. Amém? Correção é bom. Mas a correção é mais bem feita quando a gente é acompanhado por alguém. Então, na verdade, é mais importante que a correção seja feita pelo pastoreio, por aquele que te conhece e te acompanha dentro da igreja. Significa que o profeta nunca vai trazer uma palavra de correção? Não é isso que eu estou dizendo. O padrão é a correção acontecer por meio do ministério pastoral e não por meio do ministério profético. Mas por causa do Antigo Testamento, em que quem trazia muita correção para o povo era o profeta, porque o povo era de cabeça dura, o povo não conhecia Deus. Deus fala por meio dos profetas, na Antiga e na Nova Aliança. Mas na Antiga Aliança, o que o povo tinha que ouvir? Arrependam-se, não é? E na Nova? O pecador tem que ouvir arrependa-se. Quem está fora da igreja tem que ouvir arrependa-se. E quem que alcança a pessoa fora da igreja? Normalmente é o evangelista. Amém? Ele evangelista fala arrependa-se. Claro que todo mundo fala arrependa-se. Dentro da igreja, o pastor vai falar arrependa-se e ele vai trazer correções para quem ele está pastoreando. Pastorear é isso, né? Eu vou dirigir a pessoa a um lugar de... A ideia do pastor de ovelhas, né? O pastor de ovelhas, ele conhece o caminho, ele conhece os atalhos, ele consegue afastar os lobos, ele traz a ovelha dele para pastar, para comer, né? Para beber, para ficar segura. É ele que tira a lã das ovelhas, não somente para sua própria subsistência, mas a ovelha que não é tosquiada, aquela lã fica pesando nela e acaba com ela, né? Então é importante, é uma coisa mútua, mas é o pastor que faz. Significa que o profeta nunca vai trazer uma palavra de correção? Não. Só que entenda, essa ideia do profeta que fica batendo na igreja é uma ideia de inspiração no Velho Testamento, que normalmente não vem do Espírito Santo. Normalmente vem de uma pessoa carnal. Pessoas carnais têm opiniões de julgamento sobre as outras pessoas, não tem? Não tem nada mais carnal do que ficar julgando todo mundo. Você olha, fulano é assim, fulano é assim, fulano é assim, fulano é assim. Uma coisa que é ensinada muito cedo na igreja para quem chega, é aprender a olhar para as outras pessoas com olhos de amor. Amém? Os olhos de julgamento são carnais e diabólicos. Quando um profeta não é
ensinado direitinho, ele sobe aqui e ele não fala o que Deus quer falar. Porque o que Deus quer falar é encorajar para a santificação. O que o profeta quer falar é que os olhos carnais dele estão vendo. E talvez ele vai acertar alguma coisa. Acerta. Mas não é Deus que está falando. Ele vê uma irmãzinha chegando na igreja, com uma roupa um pouco fora do padrão bíblico, e daqui a 5 minutos ele está falando de espírito de pombagira. O que eu acho muito engraçado, inclusive, o sincretismo com a Umbanda, muito maluco. Mas tudo bem, isso é outra história. Não é Deus que está falando. É o cara que está achando. Vamos falar a verdade, não é isso? É a pessoa que está achando. Ah, porque eu estou vendo isso. Está vendo nada, irmão. Está vendo nada. Ah, eu vou contar a história da tia do Marcos, não vou aguentar. Lembrei agora, história boa. Marcos tem uma tia, gente boa pra caramba. Gente boa mesmo, gente boa. Tem uma péssima, mas tem uma gente boa. Que ela vai numa igreja pentecostal e aí, ela é uma senhora de, quantos anos que ela tem? 54. E solteira. Solteira, criada na igreja, foi solteira a vida inteira. Teve nenhum namorado, provavelmente virgem. É sério. E aí, uma igreja de periferia. E ela lá, a senhora, saião, aqui, né? Cara de sofrida. Cara de sofrida. Uma cara de sofrida, aí louvor, ela chorando. E aí, eis que te digo. E aí ele começou a profetizar sobre o filho dela voltando para o Senhor e saindo do caminho do crime. O que o cara fez, irmão? Olhou para ele e falou assim, essa senhora certamente tem um filho no crime. E tadinha, ela, o irmão deve ter errado. Ela até pensou certo, assim, não tem que ficar julgando o cara não, né? Mas entenda, ele não falou de algo que ele percebeu no espírito. Ele viu uma mulher com todas as características de ter um filho no tráfico, sozinha. Ah, mas estava sem marido. É, mas é o normal também, né? E falou uma coisa da cabeça dele. Deixa eu te falar uma coisa. Se ela tem um filho no tráfico, ela ia achar que era Deus falando com ela. E aí esse é o problema. Primeira carta de João, capítulo 4. Verso 1. E eu tenho falado sobre você aprender a palavra, também para você saber como filtrar aquilo que você recebe, né? 1 de João 4, 1. Amados, não creem em qualquer espírito, mas examinem os espíritos, para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então é nossa responsabilidade provar os espíritos. É simplesmente ouvir e acreditar em qualquer coisa que qualquer pessoa falou, não. Ah, mas ele falou alguma coisa parecida com o que eu estou pensando. Ainda assim, deixa eu te contar, essa história do filho do tráfico, pode ser uma profecia sobre isso. Mas o cara pode falar assim, Deus está tirando seu filho do tráfico. Pode ser, já começou a forçar um pouco. Porque a decisão de todo mundo é individual. Tem gente que está orando há 20, 30 anos. Ah, eu estou orando para meu marido se converter. Se o seu marido não quiser se converter, ele não vai se converter. Ah, mas não está escrito que será salvo tu e tua casa? Não está escrito isso desse jeito, com esse contexto, não. Pedro, né?
Pedro? Paulo. Em Atos. É para Cornélio, eu estou confundindo. Paulo diz na prisão para o carcereiro. O carcereiro morre de medo porque as algemas abriram. E aí, ele não teme não, tal, creia. Veja, aquilo é uma palavra para ele. Depois eles vão na casa do carcereiro, pregam e todos aceitam. Amém? Mas por causa de ler fora de contexto, as pessoas acham que não, agora Deus vai tocar no coração e essa pessoa vai se converter. A vontade de Deus é que todo mundo fosse convertido. 1 Timóteo 2,4 vai falar que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheios do pleno conhecimento da verdade. Então, se fosse pela vontade de Deus, não teria gente desviada ou fora dos propósitos dele. É porque ele dá essa liberdade para a gente escolher. Porque só existe amor na liberdade. Amém? Se você fosse obrigado, não, Deus tocou em mim, agora eu não consigo não amá-lo. Por que não toca em todo mundo então? A palavra fala que ele não faz acepção de pessoas. Então, entendeu? É necessário conhecer a palavra para você também não cair nessas. Senão a pessoa fica se enchendo de falsas esperanças e se frustram com Deus, com o Evangelho, com o ministério, com a unção, com a palavra, com o Espírito Santo. Porque teve um profeta que um dia falou isso comigo e não aconteceu. E aí meu filho trocou tiro com a polícia e morreu. Deus não existe, entende? Por quê? Porque um carnal, que não passou por esse treinamento, subiu lá e falou coisa da cabeça dele. E aí, você que tem um chamado dentro não só do ofício, né? Mas que se move nesse dom, você precisa entender essa responsabilidade. Tudo que a gente faz é com responsabilidade. Tiago fala que aquele que ensina, ele vai ser cobrado muito mais. Então não é só o mestre, não, irmãos. O profeta também ensina. Porque a gente ensina algo com o que a gente fala. Quantos profetas não fizeram besteira na cidade aí? E foram descobrir depois que os caras eram falsos? Quantos? Eu, que nem sou daqui, que nem conheci os caras, já ouvi um monte de história. É culpa dos caras? Claro. Mas tem um pouquinho de culpa nossa também de buscar a palavra para não ser enganado. E de fazer o que o João está falando. Examinar os espíritos. Não é porque alguém falou uma palavra que você quer ouvir que vai rolar. Senão o povo é manipulado. Eu chego aqui e falo assim, gente, tem uma unção de prosperidade aqui. Tem um dinheiro acontecendo aqui. E aí eu posso ficar semanas falando isso. Gente, existe prosperidade no Senhor. Esse é que é o problema. Essa é a pegada. Mas você tem que saber provar os espíritos. Provar pelo qual espírito, motivação, inclusive intenção. Que alguém está ensinando alguma coisa. Porque embalado nisso, eu posso falar isso, falar e no final tentar te vender alguma coisa. Ou tentar te fazer ofertar no meu ministério como se fosse a chave para destravar. Não, ninguém nunca fez isso. Eu só estou prevenindo que pode ser que alguém um dia faça. Não, gente. Um monte de gente já fez, de vez em quando acontece. É horrível, é um escândalo. Cospe na cara da igreja evangélica que faz a gente ficar, a gente que não fez nada de errado, parecer mal. Né? Mas, estou te ensinando aqui. A gente não faz isso, não. Claro, a gente ensina sobre oferta, a gente ensina sobre generosidade, porque é o que a Bíblia ensina. Agora, o profeta, quando tenta mexer nisso, ele dá uma, né? Olha, é agora. Você vai na emoção, você faz. O profeta não mexe com emoção. O profeta não mexe com emoção. E aí você que tem o chamado do profeta, eu quero te dar umas dicas
sobre como você vai atuar nisso. Amém? Primeira coisa, eu dei um dever de casa no início dessas quintas-feiras, que foi orar todos os dias. Meia horinha. Eu vou te perguntar, não. Mas eu vou te falar. Teve um cara que ele falou que ele recebeu da mulher dele uma caixa escrito assim: não abra até 2028. E dentro, ele estava contando que dentro tinha uma lista dizendo o porquê ele não era confiável em responder a instruções simples. Instruções simples, irmãos. Eu quero o ministério aqui, sem querer a intimidade aqui, você vai ficar dando palavra que os seus olhos estão vendo, igual a tia do Marcos recebeu. E ainda, fazendo algo que eu pessoalmente abomino. Sou eu, digo eu, não o Senhor. Mas creio também que tem o Espírito Santo. Olha, o Senhor está mandando dizer... Irmão, deixa eu te falar uma coisa. É melhor você ter muita certeza para dizer, o Senhor está te mandando dizer alguma coisa. Deixa eu te dar um conselho. Só fala. E deixa a pessoa julgar. Porque o crente mete umas, eis que te digo, filho meu, e começa a falar no português de 150 anos atrás. A pessoa não sabe conjugar. De repente bate uma segunda pessoa do singular na vida dela. Tu pedistes. Você não fala assim. Você não fala assim. Muda a voz, fala com a tua voz. Fala só o que veio ao seu coração. Cuidado com o evangeliquez, irmão. Sentir no coração. Sentir no meu espírito. Você não precisa dar essa justificativa. Isso serve para tudo, inclusive. Porque quando a gente faz isso, a gente fica tentando convencer para a pessoa a ouvir obrigatoriamente o que a gente está falando. Você não precisa disso. Vai dar o recado e vai embora. Se ela receber, recebeu. Se não receber, não recebeu. Se ela receber e for de Deus, glória a Deus. Se ela não receber e for de Deus, problema dela. Se ela não receber e não for de Deus, graças a Deus por você. Então, chega e fala. Sem falar que ouviu do Senhor. Porque a verdade é que a gente não ouve, né? A verdade é essa. Se ouve, não é que nunca acontece. Acontece. Mas na maioria dos casos, quem fica ouvindo vozes, isso tem um nome e um diagnóstico psiquiátrico. Normalmente, a gente percebe alguma coisa, tem uma vontade de falar algo, vai lá e fala. E tem um pouco da nossa autoestima de querer que a pessoa receba. Você não tem que querer que ninguém receba. Você tem que ir lá e falar. A pessoa recebe se ela quiser. Se ela não quiser, ela não recebe. Então, pelo amor de Jesus Cristo. Ah, Deus me falou, senti no coração, senti paz em te dizer isso, senti paz em falar. Para com isso. Só fala. Amém. Só fala, porque se for de Deus, a pessoa vai testemunhar no espírito dela, daquilo que você está falando. Você não precisa convencer. E aí, se todo mundo fizer isso bonitinho, e um dia você ouvir,
Aí você chega e fala assim, olha, Deus acabou de me falar. Amém? Pô, fala a verdade, senão vai ter um peso muito maior. Agora, se toda hora você fala que você sentiu paz, eu estou cansado de ver, gente que Deus fala para a pessoa uma coisa agora, e daqui a 2 meses, Deus mudou a ideia. Você conhece também, já viu também. É porque a gente quer falar, Deus me falou, para falar assim, não sou eu que estou dizendo. Só que a gente tem que provar os Espíritos. Então, meio que tanto faz se você fala que foi Deus ou não, eu vou julgar para saber se foi Deus ou não. É assim que a gente tem que fazer. Então, é melhor você não falar que foi Deus e só falar o que você está a fim de falar. E a pessoa julga. Normalmente eu falo que foi Deus que falou alguma coisa comigo quando passa uns 3 anos. Que é o momento que eu entendo, foi Deus mesmo que falou aquele negócio para mim. Nunca é na hora. Às vezes eu paro e falo, cara, é mesmo, olha, eu tinha pensado nisso. Gente, como é que eu pensei naquilo? Não, realmente Deus não falou esse negócio. Aí está tudo bem. Eu acho que muitas pessoas fazem isso. E aí o crente, nascido de novo, recente, ele quer ter essas experiências, ele até tem, mas ele é afoito. E o profeta afoito é terrível. Porque ele vai acertar algumas vezes e errar outras. Só que se ele for afoito e carnal, ele vai ficar tentando convencer todo mundo a fazer o que ele está falando. Inclusive quando ele errar. Só que você vai ser cobrado pelo seu erro também, nesse sentido. Amém? Pronto. O que mais? Às vezes, a gente tem uma impressão, uma palavra. Mas nem sempre essa palavra é para alguém. Às vezes, ela é para você mesmo. Eu já fiz gente dando palavra para outra pessoa, até meio corrigidinho, assim. E eu falei, opa, não é para essa pessoa que está ouvindo, não, é para quem está falando. Já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. Muitos anos atrás. E aí eu lembro que eu recebi essa correção. Estou te passando a correção para frente que eu recebi e funcionou. Nem sempre eu tenho que pegar o que eu pensei e vomitar na cara de ninguém. Muitas vezes é para mim. Eu estou recebendo aquilo de Deus, e aí eu fico pensando, é para quem, é para quem, é para quem. E se você ficar nessa de é para quem, o diabo vai te apontar alguém para te envergonhar. Como você não sabe discernir, você vai em qualquer pessoa. Muitas vezes é para você mesmo. Várias vezes eu percebi que era para mim. Então, o primeiro filtro você vai ter. Recebeu uma impressão, deixa eu orar. Isso aqui é para mim? Se for, primeiro, já pega. É para mim? Vamos ver. É uma palavra de correção. Se é uma palavra de correção, a chance de ser para você é bem maior. Porque Deus não fica usando profeta iniciante para ficar corrigindo os outros, não. Não estou dizendo que é improvável, que é impossível. Balaão foi corrigido pela jumenta dele. Mas entenda, a correção, ela vem por meio do profeta, quando você já está ignorando todo mundo no caminho. Ignorou até anjo, aí até a jumenta vai. Mas você não quer ser um jumento. E nem ser usado como um. Então, não entra nessa de ser um jumento. Entra na ideia de ser usado pelo Senhor naquilo que Ele te chamou. É correção? A maioria das vezes é para você mesmo. É correção para outra pessoa? Entenda que a correção de Deus, ela é para... Você não tem que ficar justificando, ai, me perdoa. Não, vai lá e entrega. Mas primeiro, pensa se é para você. Segundo, antes de corrigir, antes de falar, medita um pouco, pensa um pouco, ora um pouco, pergunta para o Senhor um pouco, para saber se não é só para orar. Porque às vezes
esse dom, ele é chamado pelo Senhor para orar por uma situação, para interceder por uma situação. Nem sempre é para você falar. Às vezes, inclusive, não é para você falar para ninguém, eu vou chamar outras pessoas para orar. Não, se for, ele vai falar com outras pessoas também. É para você pegar, orar sozinho naquela hora. Intercede naquela hora em relação àquela situação. Teve um caso no ministério que foi assim. Foi um profeta inexperiente ainda no treinamento, chegou, graças a Deus, para uma ministra já formada, e falou assim, eu vi um câncer em você. E orou pela cura. Depois que ele orou, ela recebeu, ela falou assim, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Glória a Deus, recebi a cura. Ela nem sabia que não estava. Eu acho que ela estava fazendo exame, tinha umas coisas assim. Estava rolando mesmo. Alguma dor, alguma coisa assim, não sei. Não lembro da história direito. Então, é irrelevante. É irrelevante. O relevante é a correção que ela fez para ele. Irmão, se você chega numa pessoa que tem pouco conhecimento do Senhor, ela não ia sair com a cura, ela ia sair com um câncer. Então você não chega e fala que você tem um câncer. Você chega e ora por cura. Não precisa nem falar para ela. Às vezes, essa coisa de querer falar também vem muito do ego. Da pessoa que quer que você acredite que ela está sendo... Você não precisa disso. O profeta que fica querendo que o povo acredite que ele está sendo movido pelo Espírito Santo, talvez ele não quer pregar a Deus, ele quer pregar ele mesmo. Ele não quer pregar a palavra, ele quer ele ser aceito. Deixa que o seu fruto te justifique. Amém? Então, o primeiro filtro, é para mim? Tá, não é. É só para eu orar ou é para eu falar? Às vezes é só para orar. E se for para falar, aí você vai e fala. Discernindo o momento também. Que lembra que o fruto de uma palavra profética tem que ser bom. Se Deus te moveu para levar uma palavra, tem que funcionar, tem que ser bom. Amém? Se a pessoa ficar confusa, se ela tiver não entender nada que você está falando, né? Tem gente que chega e solta um enigma. Solta um enigma, completamente maluco. O que é isso? Não sei, Deus não falou só isso. Foi pronto. O que essa pessoa está falando? Eu, que já estou no Evangelho há um bom tempo, se eu não entendi imediatamente, eu falo, obrigado. E vai para a lata do lixo, porque eu não sou o Sherlock Holmes. Amém. Prove o Espírito que fala com você também. Veio uma impressão, veio um pensamento, antes de entregar, não tenha ansiedade para entregar. Espere. Aguarde. Amém. Então, gente, quando for corrigir, tome cuidado. E você, que se for corrigido por um profeta, ou por meio de uma profecia, tome muito cuidado também. Porque se Deus chega a ponto de levantar o jumento, é porque você já ignorou todo mundo. E você vai saber se você está ignorando ou não. O jumento não sabe. Mas você sabe. Vamos orar? Começa a se encher do Espírito. Seja livre, seja guiado. Siga-me. Sabe, irmãos, tem gente aqui
Deixa eu te dizer mais uma coisa aqui. Não tenha medo de dar palavra para ministro do evangelho, viu? Se a palavra for para mim, vem e fala, pelo amor de Deus, eu preciso também. Ah, mas você tem contato com Deus? Tenho, mas eu não tenho o Espírito Santo da plenitude em cima de mim igual Jesus tinha, não. Um dom alimenta o outro mesmo, é importante. Se você for movido pelo Espírito para falar para mim ou para alguns dos pastores, dos ministros, faça. Às vezes a gente está pedindo uma confirmação de alguma coisa, não sabe. Aí Deus quer te usar e você está, não sei. Tem esse negócio de timidez, não. Não deixa a timidez te calar. Amém. Deus se move em favor do seu povo. Seu Espírito está se movendo, se movendo. Deus se move trazendo livramento. Seu Espírito está se movendo, se movendo. Deus se move em favor do seu povo. Seu Espírito está se movendo, se movendo. Deus se move trazendo livramento. Teu Espírito está se movendo, se movendo. Deus se move em meio aos louvores do seu povo. Enquanto nós cantamos, Deus está se movendo, se movendo. Deus se move em meio aos louvores do seu povo. Enquanto nós cantamos, Deus está se movendo, se movendo. Deus se move em mim, eu me movo nele. Deus se move em mim, eu me movo nele. Deus se move em mim, eu me movo nele. Deus se move em mim, eu me movo nele. Deus se move em mim, eu me movo nele. Faças como queres, faças como queres.
nele, Deus se move em mim, eu me movo nele, Deus se move em mim, eu me movo nele, Deus se move em mim, eu me movo nele, Deus se move em mim, eu me movo nele. Eu me movo nele, Deus se move em mim, eu me movo nele, Deus se move em mim, eu me movo nele. Deus se move em mim, eu me movo nele, Ele se move em mim, eu me movo nele, Deus se move em mim. Deus se move em mim, eu me movo nele, Deus se move em mim, Deus se move em mim, eu me movo nele, Deus se move em mim, eu me movo nele, Deus se move em mim, eu se faças como queres, faças como queres, tens minha vida em tuas mãos, tens minha vida em tuas mãos, faças como queres, faças como queres, tens minha vida em tuas mãos, tens minha vida em tuas mãos. Sejam usados pelo Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre
repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Ele me guarda. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu equilíbrio. Em teus braços é onde eu me sinto seguro. Em teus braços é onde eu recebo o mais puro amor de Deus. Em teus braços é minha fortaleza. Então eu me deixo aninhar no seu colo de amor, Senhor. E receber o puro abraço, o seu consolo, a sua poderosa mão sobre mim. Já não há mais cansaço nos teus braços. Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos e outra vez
recaio em tua graça, incansavelmente eu recaio de novo em tuas mãos, porque eu confio, eu recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, onde eu estou seguro, eu recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda, Ele te guarda, em teus braços é meu descanso. Você pode confiar, em teus braços é o meu descanso. Sua força, em teus braços é o meu descanso, onde eu recarrego minhas energias. Nos teus braços de amor, em teus braços é meu descanso. Você pode descansar no seu Pai. É o meu descanso. Ele é aquele que não mente pra você. É meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Sobre a sua poderosa mão eu recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio Caio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, e de novo eu recaio